Vai lá, Milena, puxa as mulheres que a gente vai lembrando aí. Eu tenho que pegar minhas anotações. Tô com as minhas vamos aqui. começar pelas quais a gente gosta, tipo Anália Franco. Vamos pela ordem, Aline, que é mais fácil para achar. É ordem cronológica. Você vai ver, vai chegar rapidinho. Então, a primeira mulher do livro é a Domitila de Castro. Ela é, assim, popularmente conhecida como amante de Dom Pedro I. Ela também conhecida como Marquesa de Santos, mas a gente já vai passar por essa historinha já em breve. O primeiro casamento, né, que nem a Cindy falou, que eles focam na história do casamento, né, no matrimônio das mulheres. Ela casou com 15 anos, mas aí parece que ela apanhava do cara lá, se separou do cara, o cara até foi preso em flagrante e tal. Uns anos depois ela conheceu o Dom Pedro I, eles começaram a se relacionar. Ela se mudou para o Rio de Janeiro, né, para ficar mais perto dele. E daí ela foi nomeada Viscondessa de Santos, apesar de nunca ter pisado em Santos. E daí esse título ela recebeu porque Dom Pedro tinha uma desavença com eram os caras de Santos, que eu não lembro quem eram. Irmãos Andrada, que eu não sei porquê. Simplesmente teve essa desavença, não tá Aí é a parte que fica vaga, porque você não consegue saber por que eles tinham essa Mas, desavença. na verdade, se você for pensar, não é Não a parte que importa. fica vaga, porque não tem que não nada a ver importa. com ela. O que me importa? O que o Dom Pedro tinha uma desavença? Eu tô falando dela. Então eu não deveria estar falando do Dom Pedro. Verdade. Então, aí daí ela ganhou esse título por causa dessa desavença e porque também ela tinha alguns serviços prestados à imperatriz, né, que é a esposa de Dom Pedro, né, que era a imperatriz Leopoldina. E, na verdade, era meio que irônico, né? Que serviço que ela prestava para a imperatriz, né? Ela era Serviços de muito chifre. marido dela, né? Então, aí daí, ela de viscondessa também, o título foi elevado para marquesa, e por isso que virou Marquesa de Santos. E daí, depois de um tempo, Leopoldina morre, e aí Dom Pedro precisa se casar de novo, só que ele não se casa com Domitila, ele se casa com uma outra pessoa, mas aí é por interesse político, né, que é com uma pessoa da Baviera, que é uma região da Alemanha, né, isso por interesse político, e daí ele corta relações com Domitila, aí Domitila se muda para São Paulo, compra um casarão, e lá ela faz saraus, eu acho, não sei. Sim, saraus. Né, saraus. E aí ela morre enterrada no cemitério da Consolação. Pode falar. Ela acaba subsidiando um pouco da arte da época, né? Porque mas eles não tinham. Então, essa parte que era o que de fato importava, eles não contavam, né? A contribuição para São Paulo, né? Não fica tão claro, né? E daí tem outros que só falam que ela é empoderada, que ela é considerada à frente do tempo porque ela é divorciada. Nossa. No contexto, se você for ver no contexto histórico, provavelmente ela só conseguiu se divorciar porque o marido dela foi preso em flagrante e batendo nela. Provavelmente, porque o que devia ter de mulher apanhando nessa época e ninguém conseguia saber, e ela não podia falar para ninguém, nem se divorciar, não está escrito, né? Então, ela ao meu ver, ela é à frente do seu tempo pelo divórcio em si, porque na época, na verdade, as mulheres só conseguiram o direito de se divorciar muito recentemente, então ela é muito para trás, ela não tinha nem essa visão de poder se divorciar, e ainda mais com filho, você larga marido e filho, ela voltou para a casa dos pais, que era uma coisa que não se fazia também na época, depois que você casava, já era, você já não podia, se acontecesse alguma coisa, a menos que você ficasse viúva, que é uma coisa natural, né? Natural. Mas você não podia se divorciar e quem dirá voltar para a casa dos pais. Então, a intenção do à frente do seu tempo é realmente isso. Na época dela, ela não podia. Eu sei, mas
que foi falado ficou muito vago. Ficou. Tipo assim, quem falou assim, ela sofreu violência doméstica e ela influenciou opiniões políticas. Eu não quero saber do que ela sofreu, eu quero saber o que ela influenciou. Isso que é importante, ao meu ver. Aí eu já fico meio com um rancinho, assim, sabe? Saco. É porque o livro não focou em quais foram as decisões que ela influenciou, não sei. Quais eram os interesses dela quando ela influenciou, porque provavelmente ela influenciou Dom Pedro. Alguma coisa isso que entender, né? Alguma coisa que talvez pudesse beneficiar ela depois, vendo, sei lá, um futuro para ela, não fica claro. E quando ela vai para São Paulo, que é a parte que interessa para o livro, que fala da contribuição dela para São Paulo, eles é resumido só falar que ela fazia saraus e também não põe que era um contexto muito importante na época, a parte da cultura. Então, ele fica bem vago isso no livro, mas ela contribuiu para a parte cultural da cidade, que na época São Paulo não era essa grande, enorme metrópole, mas já estava começando. Então, se a gente hoje é um expoente cultural, a gente também pode dever a ela que iniciou ou foi iniciando isso. Mas não fica claro no livro, lógico, né? No livro ele fala que ela é um exemplo para as mulheres que estão na prostituição. Vocês acham que por que isso? Não, tá escrito assim, até copiei bem a frase. Atualmente é tida por muitos quase como santa e inspiração pelas moças que acabam caindo na prostituição. É isso aí. Positivo. Assim, eu acho que é um pouquinho demais, né? Você fala que ela é quase uma santa, veja bem. Ela pode ter contribuído? Ok, mas quase santa? Por quê? Acho que sim, definição de santa, acho que não. E por que a inspiração para o pessoal que cai na prostituição? Não sei também. Não sei. Porque eu acho que na época que ela se separou do marido dela, isso eu tô falando porque eu assisti a minissérie, tá, gente? Na época que ela se separou do marido dela, ela teve que se prostituir para poder sustentar os filhos, então ela não era bem... tá, isso não tá no livro. Eu não sabia. Também não. Ela tinha... Na verdade, não deixa muito claro na minissérie também, mas fala que, tipo, ela é conhecida por sair com vários homens, né? Aquelas coisinhas suavizadas, né? Ela é conhecida por sair com vários homens, que inclusive era casado, e nessas saídas ela conheceu o Dom Pedro, que era casado também. Mas... É porque também o conceito de prostituição da época era um pouco diferente também, era né? Bem diferente, não era bem prostituição cobrado, que nem agora. Né? Você ganhava favores, ganhava aquele ponto de poder ainda estar na sociedade. Então, era tudo muito velado, né? Não era uma prostituição igual hoje, tipo, uma profissão mesmo. Ela era mais conhecida como a amante de fulano de tal. Entendeu? E que... Aí, hoje em dia, eles colocam essa conotação de prostituição. E eu acho que ela servir de exemplo deve ser pelo fato dela ter conseguido influenciar alguém e juntado um dinheiro e comprado uma casa e ter conseguido, sei lá, tocar a vida dela depois que ela se separou de Dom Pedro sozinha. É muito triste isso, porque não tem nada de positivo, porque a pessoa entrou nesse mundo para, sei lá, tentar dar um jeito de melhorar a vida. Não tem nada de positivo nisso, misericórdia. Tem que submeter a isso, mas enfim, né? Não dá, gente. Péssima essa situação. Misericórdia. Isso é muito bom. Misericórdia. Nossa, parabéns. Não, cada um, tá? Mas assim, o que eu quero dizer? Naquela época, a pessoa não estava entrando o que ela queria. Não é uma coisa assim, nossa, vou lá. Não é Bruna Surfistinha. Então, tipo... O que teve de importante nesses saraus literários? Alguém conseguiu descobrir alguma informação de alguma obra, alguma coisa que foi importante nesse movimento ou não? Isso eu queria saber. Na verdade, esses saraus eram que serviam de base para depois eles fazerem lá a revolução, né? A semana da Arte Moderna. Mas teve alguma coisa que vocês souberam que foi importante? Olha, aconteceu isso que foi nesse sarau que foi importante
Na Para. verdade, o Aline, é que na época, assim, eles não tinham. Quem vivia de arte, ou porque a família era rica, então a pessoa ela podia se bancar pelo dinheiro da família, ou porque ela tinha alguém para patrocinar ela. Porque não tinha bolsa, não tinha nada disso, e a arte não era valorizada de fato, principalmente na massa. Então, esses saraus, eles aproximavam um pouco a arte da massa. Então, eles tornavam a poesia, por exemplo, uma coisa que quem era leigo podia se aproximar, né? Então, acho que essa que é a importância, é você massificar a ideia que a arte pode chegar em todo mundo. Então, acho que foi isso mais ou menos a importância dela. A arte era muito elitista, né? Só os grandes tinham, os grandes iam viajar, podiam ir para a Europa e ver o que estava acontecendo lá, e quem era do povão não tinha isso. Então, realmente, o sarau é para o povão, é para a galera no geral, porque a elite já tinha os bailes do castelo, sei lá, do imperador, já tinha lá alguém que declama poesia enquanto está fazendo o jantar do fulano de tal, mas realmente o povo não tinha. Então, por isso que os saraus são importantes nessa época, assim, nessas épocas antigas, porque eles traziam isso mesmo, realmente pegavam o que estava acontecendo na Europa e trazia para cá, porque o Brasil ainda não tinha muita exportação de cultura, e quem era artista e pobre, vamos dizer assim, não tinha visão, né? A galera não conhecia. Então, muitos artistas começaram a vida nos saraus, até serem muito conhecidos agora. Segunda mulher, Dona Veridiana Prado. Então, eu acho muito triste essas histórias de mulheres que são obrigadas, parece que foi obrigado, né, a se casar com 13 anos, com o tio velho, que, né, ele era 14 anos mais velho, né, eu acho que é muito triste esse tipo de história. E ela também é nome de rua no bairro Higienópolis, tá? Então, eu não sei se a anterior era nome de rua. Acho que não, né, gente? A Domitila era Eu nome acho que de é. rua. Acho que não, É Marquesa, a Marquesa de Santos. Ah, é verdade. Não é o nome dela, né? É o nome do título. É o nome do título. Tá. Então, também tem as linguagens, né, que a gente adora, tipo best friend e tal, né, 1800 e tralalá, enfim, né? Mas ela Dona da P toda. Isso. E ela era filha do Barão de Guape, ela também, então, assim como Domitila, ela também vem de uma família rica, né? Então é do Barão de Café, tá? E com 22 anos, coitada, né? Porque ela casou com 13, ela já tinha 5 filhos e depois ela ainda teve mais um, né? Ai. E daí ela largou tudo depois que ela já teve os filhos e largou, né, as fazendas de café e foi morar em São Paulo quando ela já tinha 53 anos, na verdade. Ela comprou terreno, construiu o palacete dela, né? Porque afinal ela já era rica. E daí que esse palacete é na Avenida Higienópolis, com a Rua Dona Veridiana, que é o nome, né, dela. Veja bem. E aí lá é onde ela dava festas. Eu acho que isso é uma das contribuições dela, né? Que deve ter sarau também, tudo que a gente já comentou. E daí ela também está enterrada no cemitério da Consolação. Ela construiu o palacete, que virou um casarão, e hoje até esse casarão aí ainda se aluga para fazer filmagem, evento, deve fazer novela lá também, Acorda Aline. E daí, lá no livro fala assim, que dizem, não sei quem diz, mas dizem que em testamento ela deixou a fortuna dela e bens para as mulheres da família, e a condição disso era que elas usarem para proveito próprio. Mas eu fiquei pensando, será que é verdade mesmo? Por quê? Porque o casarão dela, o palacete que virou casarão, é a sede do Yacht Clube de Santos. E essa sede do Yacht Clube de Santos, quem toma conta é o bisneto. Aí não faz muito sentido, entendeu? Porque falou que via tudo para as mulheres, mas quem toma conta é o bisneto. Aí eu falei, Mas não talvez, será entendi. que não foi porque, por exemplo, na época dela,
como ela morreu, aí deve ter ido, sei lá, para a prima. E aí foi para a prima e para a tia e para sei lá quem, as mulheres que estavam vivas ali. E aí essas mulheres agora já morreram de novo. E aí elas deixaram pro homem, né? Pro primo, pro filho. Não sei. Não sei. Eu também não achei muitas informações sobre essa parte do testamento, mas eu achei que era que é uma coisa legal também. A parte à frente do seu tempo ali nessa época é justamente se for real mesmo, ter deixado os bens para as mulheres, porque as mulheres nessa época elas não tinham direito nenhum a dinheiro, todo o dinheiro era administrado pelo seu marido e antes disso pelo seu pai. Então a mulher saía, se ela se separasse, o que era muito, 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 muito raro, ela saía com uma mão na frente e outra atrás, porque não tinha nenhum dinheiro, nem da família do pai, nem do marido. Então, isso é um Acho que o que ponto eu legal. mais gostei foi o fato dela participar. Pelo menos foi o que eu escrevi aqui, tá, gente? Eu já não lembro mais. Mas eu escrevi assim: mãe de ativista em prol da República e fim da escravidão. Então, assim, para mim foi o que foi mais importante, assim, ela participar disso. Agora, assim, o que eu escrevi aqui também, que ela também foi uma das fundadoras do bairro Higienópolis e que ela influenciou na Semana de 22 da arte, Semana de Arte Moderna de 22. Mas eu não sei como que ela influenciou, porque não está também tão... Ela Acho que mais uma influenciou com vez é as por conta dos festas. saraus. Com os Eu saraus. sei que a casa dela foi um dos berços da semana, então acho que ela fazia alguma coisa na casa para isso. É o que eu lembro também. Que eu anotei, não que eu lembro. Considerações, gente? Pelo que eu lembro também é isso. Ela na semana de 22, vários lugares de São Paulo foram usados para declamar. Eles botaram festas, mas eu acho que elas deveriam ter colocado de uma maneira mais objetiva, porque parece que a pessoa só dava festa, tipo, festa. Tipo o jogador de futebol, né? Que pega iate. Vou fazer Aí você fala festa, aí na parte que fala que ela influenciou na Semana da Arte de 22 fica vago, porque você não sabe o que ela influenciou ao certo, porque você tá com o conceito de festa na cabeça. E, na verdade, eles não explicam o contexto que era o sarau, que assim já explicou. Tá no outro vídeo, não lembro se tá no vídeo. Não, é nesse. Tá nesse. Mas assim, explicou bem bonitinho o contexto do sarau e a importância para ele na época. Então, acho que é mais por isso que ela foi colocada como importante para São Paulo. Quando eu li, eu tive a sensação que ela era uma mulher com muita opinião, muito forte, assim, né? Tanto que, se for sério mesmo esse lance de deixar herança, era uma coisa que ela fazia fazer à vontade dela. Essa sensação que eu tive, assim. O que não era muito comum nas mulheres daquela época, né? Que ela era uma mulher, assim como Domitila, né? Uma mulher de vontade própria, ideias próprias, independente, que tinha suas próprias opiniões, que à frente da sua época mesmo, né? Isso é bacana. Mas eu acho que faltou complementar com aquele tchan de contribuição para São Paulo mais detalhado, né? Eu acho que faltou isso, que são mulheres à frente do tempo, independentes, assim, com força de vontade, a gente concorda, eu acho que dá para perceber, mas falta aquele brilho a mais, eu acho que faltou descrever, né? Então, a terceira mulher é a Maria Angélica Barros, ela também era uma baronesa do café, ela também é uma fundadora do bairro Higienópolis. Ela casou muito cedo também com um homem mais velho, aí depois que o marido dela morreu, ela ficou mais independente, ela herdou a fortuna dele também, e imóveis, terrenos, ela já era rica, né, porque ela era baronesa do café, assim, eu imagino. E daí a contribuição dela, pelo que está escrito no livro, é que ela importou vacas holandesas para São Paulo. E, bom, basicamente isso.
E basicamente isso. Ah, não, tem outra parte também, que é a contribuição dela. Ela fez a venda, ela foi muito à frente do tempo dela, porque ela começou a fazer a venda dos terrenos dela. Então, na época, as fazendas eram grandes e eles só vendiam a fazenda inteira, né? E ela teve a ideia de lotear as fazendas dela. Então, é por isso que ela é uma das fundadoras no bairro de Higienópolis também, porque ela foi loteando os terrenos dela e vendendo para as pessoas que elas na época não queriam morar perto do cemitério da Consolação, falavam que era amaldiçoado e tal. E aí ela atraiu novos ricos para a região, tornando a região bem vista. Na verdade, ela ela conseguiu vender o que aparentemente era um elefante branco, porque nenhum rico queria comprar, então Exatamente. ela vendeu para as pessoas mais pobres, que aí elas tinham condição de comprar e foi feito um loteamento. E até no livro ele fala, empreendedorismo que fala, né? E daí ela conseguiu vender por um preço mais acessível para essas pessoas. Mas por quê? Porque era uma área desvalorizada, porque ficava entre um cemitério e um hospital. Mas se fosse uma área mais valorizada, que os ricos pudessem comprar, ela não teria feito isso. Ela foi empreendedora porque ela teve essa visão de se livrar de uma coisa que ninguém estava conseguindo comprar. Legal. Exatamente. Foi legal por esse ponto de vista, sim. Acho que foi isso dela, né? E também fala que ela administrou depois que o marido morreu, né? Ela administrou sozinha a fortuna, então ela não se casou de novo, o que geralmente não acontecia também, né? Se você ficava viúva, realmente, ou você ficava viúva até a eternidade, até você morrer, ou você casava de novo, né? E tinha alguém para administrar a sua fortuna. E geralmente era um homem também. Então, a parte mais feminista dela, assim, é porque ela tomou as rédeas da própria fortuna, né? Então, ela administrou sozinha os bens e ela conseguiu fazer isso de vender, né? Loteando as áreas dela e ganhando mais dinheiro, né? E se livrando do elefante branco, realmente, né? Mas olha, eu teria comprado essa área, viu? Se fosse pensado. Eu teria comprado. Quando eu li que ela e a outra, esqueci o nome, Veridiana, as duas fundaram o bairro, e ainda acho que teve mais outra, né? Que nem tá no livro. Eu me perguntei se elas tinham alguma relação, sabe? Se elas eram amigas, se elas fizeram alguma coisa Elas juntas. se conheciam dos saraus, porque como elas faziam saraus, então lá era a diversão da época, então Acho que essas toda pessoas se essa conheciam de galera. lá. Mas eu vi que elas tinham 20 anos de diferença. Não está escrito no livro. É que eu queria me perguntar se elas tinham alguma relação, mas elas tinham 20 anos de diferença. Eu achei que também, sei lá, poderia ter falado mais ou menos. Eu acho que no livro faltou esse lance das datas, sabe? Tipo, pelo menos nessa parte eu fiquei meio sem saber se elas eram da mesma época ou não. E aí eu fui procurar o ano delas, ou que elas contribuíram, e foram anos diferentes, assim, tipo, 20 anos de diferença de que uma nasceu pronta. A menos que uma fez uma coisa jovem e a outra já estava velha, enfim, isso também não fala, né? Eu acho que o que não ficou claro também foi a questão das vacas, tipo, e aí, trouxe as vacas, mas o que estava acontecendo? Estava tendo um desabastecimento de leite, a gente não tinha vaca? Por que vacas holandesas? Podia ser vacas argentinas? Eu não entendi como que ela Teve trouxe. greve dos caminhões e não tinha vaca. Teve greve dos caminhoneiros e só dava para trazer vaca de navio da Europa? Eu não sei. Aí ficou meio vago e eu tentei pesquisar e eu não achei nada. Se vocês assistirem a minissérie, todas essas mulheres aí estão na mesma minissérie, por isso que eu sei que elas se conheciam. E uma era velha e a outra era nova mesmo, Michelle, então era daí mesmo. Mas não fala das vacas na minissérie, eu não lembro das vacas na minissérie. Então, tipo, eu só sei que essas holandês e essas vacas que geraram o rebanho de hoje, tipo, veio daí? Ou tudo que a gente tem de vaca hoje? Porque fala que uma das maiores contribuições foram trazer as vacas, mas eu não entendi por que foi a maior contribuição. Ficou bem vago, eu acho. Mais leite do que as normais.
Elas dão mais leite? Elas produzem mais leite do que as outras. Mas a gente estava tendo desabastecimento de leite? Provavelmente. Não sei. Mas Não eu sei sei nem que opinar. Fica aí, Eu também não. se você que está assistindo esse vídeo sabe o que estava acontecendo naquela época, que as vacas foram tão importantes, deixa aqui, porque eu tentei pesquisar e não achei nada assim de relevante, que só falar. O que eu achei foi ela trouxe as vacas holandesas, mas tipo, não achei um contexto. Então, por favor, se vocês sabem, ajudem a gente a saber a o que importância da aconteceu. vaca A holandesa para o importância da Brasil. vaca holandesa. muito, né, que ele vai assistir. Mas, Paulo, se você assistir, comenta aqui, você que é veterinário, fala aí da diferença entre as vacas. Obrigada. Que Paulo, da validação? É. Ah, ele não vai assistir. Eu vou falar para ele assistir. Anália Franco, Ah, vai Aline. que é sua, Aline. A Anália Franco, ela era educadora, né? Então, ela fundou 70 escolas e instituições de auxílio para mulheres, né? Então, ela fundou a primeira escola maternal para crianças negras, né? Porque o preconceito era tanto que não podia, né? Misturar quem era negro com quem era branco. É um absurdo. Ela defendeu essa educação conjunta de crianças brancas e negras, e os colégios eram gratuitos. Ela fundou a própria revista de Álbum das Meninas, e ela tinha uma associação feminina beneficente e instrutiva. Então, essa instituição, ela dava apoio para as mulheres, e elas integravam elas, por exemplo, muitas mulheres eram prostitutas, e elas entravam nessas instituições com o auxílio da Anália Franco. Ela também criou um sistema com cursos preparatórios, ela escreveu livros didáticos, ela montou a própria tipografia dela para poder imprimir esses livros. Então, assim, a Anália Franco, eu queria ser uma Anália Franco. Quem é a Anália Franco nesse século? Eu não sei. Eu queria ser uma Anália Franco. Eu tenho muito orgulho dela. Eu queria ser ela, mas eu não sou. Eu sou eu mesma, Aline, uma mera trabalhadora, assim, ó, dia a dia não falta, e é isso aí, só isso, acabou. Assim, inteligência mais, uma visão que a gente não tem, gostaria. Mas, A Anália Franco era tipo o Rodrigo Hilbert da época. Verdade. Total. Então, Boa assim, analogia, sim. ela criou 71 escolas, 2 albergues, uma colônia para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs. Ela se preocupava até com as crianças órfãs, gente. Ela fundou uma banda musical feminina. Michela, você tem que comentar sobre isso, da banda feminina. E, além, que mais? Um grupo de drama, oficina de manufatura, e isso tudo eu acho que foi em 24 cidades. Então, assim, essa mulher, ela deveria ser presidente, ela deveria, Anália Franco, volta aqui, cara, vem resolver esse Brasil. Ajuda a gente, Anália Franco, ajuda a gente. Ajuda a gente. E o legal é que, tipo, eu nem sabia que ela tinha feito tudo isso, sabe? Eu só sabia que era o nome do bairro lá, mas não sabia nada disso. E achei que foi muito legal. Essa foi a mulher que eu mais gostei também. Acho que todo mundo. E foi a primeira historinha que não foi baseada num casamento. Então foi a primeira historinha que não contaram da vida conjugal dela, tipo, porque não importava. Eu acho que foi a que eu mais gostei também. E ela fez coisa pra caramba. Acho que eles podiam ter abordado melhor algumas questões no livro, né? Porque eu não sei se a Aline fez uma pesquisa à parte da Anália Franco, mas no livro acho que eles poderiam ter falado. É que o livro ele é bem curtinho, gente. Ele tem tipo 2, 3 páginas para contar a história, e na maioria das histórias eles focam mesmo na parte de relacionamento da pessoa. Essa realmente foi foi a primeira que era a história dela mesmo, e a contribuição total. Você vê aqui que ela fez em diversas cidades, muitas coisas para crianças, para adultos. Ela realmente fez uma coisa muito grandiosa por São Paulo. E realmente merece ser o nome de um bairro. E eu acho que isso sim é girl power, né? Já que é para usar aquelas expressões jovens, isso sim é girl power. Ela contribuiu. Ela lembrou dos negros, ela lembrou das mulheres que foram escorraçadas de casa. Isso é a definição do que a gente deveria ser. Nem isso ainda. Faz muito tempo que a gente ainda continua com uma mente minúscula. A Anália Franco não. A Anália Franco já era, Imagina se ela tivesse
essa plataforma aqui, ó, se ela pudesse ter esse meio digital, essa tecnologia, o que ela já teria feito, meu Deus? Brasil, ó, seria o primeiro mundo. Mas eu acho que ela contribui em diversas áreas, tanto para a parte cultural, com a banda e com o grupo de drama, quanto para a parte educacional, né, que foram as escolas. Então, acho que ela conseguiu englobar uma gama maior de contribuição. Acho que por isso que ela fica sendo tão notória, assim. Ela fez coisas em diversas áreas que você consegue ver. Então, tá merecido o nome do bairro. Ô, Michelle, você pesquisou alguma coisa sobre essa banda? Não, não pesquisei, Gente, não. Devia ter pesquisado, né? Tá? Ela é professora de música, ela toca violão super bem. Se vocês quiserem aulas com ela, a gente vai deixar aqui o link da Michelle, tá? Procurem por ela. Ela dá altas dicas no Instagram também. Nós vamos voltar pro livro. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse lance da mulher e da música, mas acho que não cabe aqui, né? Fica para as minhas coisas. A próxima mulher é a Pérola Bainton, acho que é assim que fala. Né? Bainton. É o quê? Essa também é boa. Então, ela foi uma ativista pela saúde da mulher. Ela lutou na Revolução Constitucionalista de 32, lutou pela causa da mulher, ela defendia educação sexual, causas infantis também. Ela criou uma clínica de atendimento e parques e bibliotecas infantis. Fundou o Hospital Cruzada Pro Infância, né, que até hoje ele é referência em saúde da mulher. Ela que conseguiu os fundos para esse hospital, ela que arrumou os profissionais renomados para trabalhar nele, conseguiu gratuidade nos exames e conseguiu que as farmácias doassem medicamentos para tudo para atender as mulheres e crianças. Né? Hoje esse hospital tem o nome dela e é isso, ela lutou por todas essas causas de saúde. E hoje eu vejo que esse hospital hoje ele é muito bem avaliado, assim, se você entrar no Google e digitar, muita gente elogia. Então eu acho que foi uma grande contribuição isso que ela fez. Pérola também, ó, top. Ele é um centro de referência de tratamento de câncer ainda hoje, principalmente em cânceres relacionados a mulheres. Michela, no livro tá falando que ela lutou na Revolução de 32, é isso? Isso que eu anotei aqui. Então, eu fui pesquisar, pelo que eu anotei aqui, na verdade não é que ela lutou. Será que não é eu que anotei? Não, eu acho que está escrito no livro, porque eu anotei. Só que quando eu fui pesquisar, porque eu achei diferente uma mulher lutar, combater, né? Nesse sentido, pelo menos assim que a gente interpreta, né? Quando eu fui pesquisar, na verdade, não é que ela lutou no sentido do corpo físico combate, ela ajudou na parte de feridos, de cuidados médicos, na Revolução. Pelo menos foi isso que eu pesquisei. Legal. Da hora. Ela não é a Mulan da história. Ela não é. Não é a Mulan. Mas fala, pode falar. Eu acho que foi bacana a contribuição dela, principalmente para as mulheres em questão da saúde, porque ela foi uma pessoa que viu além da dor da mulher, né? Ela tentou ajudar de alguma forma e da forma como ela conseguia, né? Então, ela criou lá as clínicas, fez atendimento infantil, pré-natal, que era uma coisa que também não era muito feita, né? Hoje em dia a gente tem esse conceito de pré-natal, todo mundo faz, mas muito antigamente não tinha esse conceito, então você não tinha um cuidado com a gestante. E por isso que também muitas crianças morriam, muitas gestantes morriam. Então, acho que ela foi bem importante nessa parte da saúde feminina, por ter introduzido esses conceitos de pré-natal, de cuidar da criança, de cuidar da mulher. E também acho merecidíssimo. Né? Isso, toda a parte de educação sexual, que até hoje não é muito bem difundida, né? As pessoas têm muitos poréns em você ensinar na escola uma educação sexual, mas a educação sexual serve para muitas coisas, não para ensinar a criança a fazer o ato em si, mas para se prevenir, para se proteger.
E eu acho que ela deu passos muito importantes, porque a gente tem já agora estabelecidos, então acho que a contribuição dela é bem bacana, e o hospital também, pelo que eu conheço, assim, ele realmente é um hospital muito recomendado, né? Pérola é a mina. Eu gosto dela também. Só o fato dela fazer isso, né? Só de falta de coordenar e ampliar esses esforços, olha, merece a estrelinha dourada.